Paz família, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo do nosso e vosso canal FD Yuris. E hoje, como tal, temos um convidado muito especial, o Dr. Daniel Bento. Acredito que muitos já estavam à espera, Não muitos sou estavam à convidado espera especial. disso. Nós temos novamente o Dr. Daniel Bento na nossa casa, aqui na FD Yuris. Mais uma vez agradecemos a presença do Dr. Daniel Bento, que para muitos de nós é uma inspiração, não só em termos de oratória, mas sim em termos de vida. Por quê? Porque o Dr. Daniel Bento nos deixa sempre um ensinamento daqueles que é para a vida toda. Para tal, não sei se é necessário, mas gostaria, mesmo assim, gostaria de ouvir novamente Sim. sobre o Dr. Daniel Bento. Como é que o Dr. Daniel Bento está? Como é que vão as coisas, a Sim. família? Muito bem, muito bem, muito bem. Tudo vai bem. E, resumindo, quem é o Dr. Daniel Bento? Mais uma vez, para os nossos seguidores que não puderam acompanhar o podcast passado com o Dr. Daniel Bento. Eu sou Daniel Bento Luiz, sou natural de Benguela, concretamente no município do Cubal. O meu pai, ou seja, a minha mãe, está no município do Cubal, concretamente no bairro Timbasi, é mesmo lá na Banda. As lavras e outros locais para o campo é o prato típico da minha mãe. E eu também sou tipicamente camponês, apesar de, depois de uma caminhada longa, ter saído de lá. Mas eu sou do Cubal e já estou cá em Luanda há muito tempo, há mais de 10 anos. Sou casado, formado em Direito pela Universidade Católica de Angola. Também tenho formação em francês específico, em Cape Town, na África do Sul. Também passamos pela Universidade Católica da África Central, Camarões e Yaoundé, onde fizemos algumas experiências ligadas à filosofia e também à teologia. Sou advogado, ligado nesta altura à comunicação assertiva, que com maior realce à oratória jurídica, o segmento para iluminar, para transformar a vida, as experiências dos colegas ligados aos tribunais. Mas também, todos os dias, todas as semanas, aqueles e aquelas que nos contactam, estamos a transformar a vida das pessoas a partir da comunicação, a partir da palavra. Hoje vamos falar sobre a comunicação assertiva. E para tal, hoje vamos começar questionando qual é a importância da comunicação assertiva no ambiente jurídico. Bom, nós quando falamos sobre a comunicação, o primeiro elemento que N vezes acontece com os profissionais é que muitos de nós temos medo de exposição pública. A nível da oratória, nós falamos sobre a glossofobia. A glossofobia é justamente esta ansiedade, esta fobia, a fobia associada à exposição pública. É a glossofobia, o medo de falar ao público. Entretanto, como nós temos o medo de falar em público, às vezes nós nos questionamos por que nós sentimos o medo de falar em público? Por que nós, quando se trata de falar ao público, temos o medo, o preconceito, a timidez, a vergonha, os batimentos cardíacos acelerados e às vezes o suor das mãos? Por quê? Porque às vezes o que a gente faz é que falta-nos um trabalho de casa. Quando é que nós falamos de falta de trabalho de casa? Sempre que nós nos prepararmos para ir para uma atuação pública, para apresentarmos um produto, um serviço, uma ideia ou um pensamento, a primeira coisa é que devemos fazer um trabalho de casa. Como é que se faz o trabalho de casa? O trabalho de casa passa justamente por aqueles 6 elementos. O que, quando, como, onde e o que e o como. O que eu vou falar para o público? Essa é a primeira questão. Qual é o assunto? Do assunto que eu vou tratar, eu domino, eu o conheço? Quais são os autores que eu li? Quais são os autores que eu pesquisei? Quais são as pessoas que eu contactei e que são experts na matéria para que agregue algum valor em mim quando eu estiver ao público
possa então apresentar a minha atividade de forma adequada, de forma assertiva. E depois eu tenho que me questionar a quem se destina para aferir a questão ligada ao público-alvo. E é a partir do público-alvo que eu vou determinar justamente o nível da linguagem. Quanto maior for o destinatário da mensagem, que é o público-alvo, maior será o nível da linguagem a aplicar ao próprio destinatário da mensagem. Eu sei que vou lidar com mestrados, com licenciados, com PhDs, o nível da linguagem e o grau de preparação que eu terei será compatível justamente com o público-alvo. Quanto mais exigente for o público, maior será o tempo de investimento para que eu possa satisfazer a necessidade do público-alvo. E depois desses dois elementos importantes que eu vou preparar, que é o que e depois a quem, tem o como. Justamente quais são os meios que eu vou usar para que a minha mensagem, as minhas ideias, os meus pensamentos passem de forma adequada para que corresponda aos objetivos pelos quais se preconiza aquela abordagem. Ou seja, como se diz é mais importante do que se diz, como dizia o meu amigo Narciso Lubac. Por quê? Porque às vezes nós temos bom conteúdo, mas como o nosso método não é adequado, aquilo torna-se enfadonho, torna-se uma coisa não adequada. E depois, no final, nós nos questionamos, poxa, a matéria até foi boa, mas a forma como ele estava a transmitir não me convenceu. E é o que N vezes acontece, há PhDs, há mestres que não têm metodologias de ensino, não têm técnica de persuasão, de convencer, de influenciar os seus estudantes, os seus alunos, e quando ele vem para falar, não consegue exteriorizar o que ele sabe, é PhD. E é capaz de ser suplantado por um licenciado, se calhar com nota de catequista, para conseguir 10, é preciso água benta 9,5, mas como ele sabe exteriorizar, consegue convencer, todo mundo aplaude, todo mundo quando ele chega, aquele é verdadeiramente um profissional, aquele sabe. Por quê? Porque ele, para além só de ter aparentemente pouco conhecimento, começou licenciado, ou é mestre, ou então tem algum curso profissional, mas como ele sabe a arte e a técnica de transmitir o que ele sabe, torna-se muito mais adequado do que aquele que tem muitos conhecimentos, mas não tem como transmitir o próprio conhecimento. E depois é a questão do onde. Onde vou dar a palestra, vou dar o seminário, o workshop, determina também. Ou se for convidado para dar uma palestra em Oxford, em Cambridge, em Harvard, ou então numa outra instituição em que, na verdade, me sinta um pouco muito mais rebaixado porque, aparentemente, é uma instituição de renome, um angolano, um africano, a ser convidado para dar uma palestra numa universidade prestigiada. Claro que isso faz com que eu tenha cada vez mais a preocupação de aprofundar, de investigar, para satisfazer a necessidade de quem me convida. Dali, esses elementos. O que, a quem, o como e onde. E nesta altura nos falta o quando. O tempo que me disponho para fazer com que eu apresente aquela proposta ou aquela ideia, aquele pensamento é importante. Porque isso me ajuda a melhor organizar as minhas ideias, os meus pensamentos, a organizar, a cronometrar aquilo que eu vou apresentar para que eu seja objetivo, preciso, conciso na minha abordagem. Isso vai fazer com que balize a minha abordagem. Olha, eu só tenho 10 minutos, eu só tenho 15 minutos e toda a minha abordagem será feita dentro do time que me foi disponibilizado. Por quê? Mais vale as pessoas pedirem que eu prolongue mais, porque a coisa já está boa, do que eu ficar toda hora. Olha, me dê só mais 5 minutos. E eu já ultrapassei o tempo que me tinha sido concedido. Ainda estou a pedir mais 10. E às vezes eu não está 10, que ainda estou a pedir, por favor. Se me derem mais uns 5, agradeço. Vou já terminar. Vou já terminar. É um interminável. Consequência, passa a ideia de falta de organização,
falta de respeito ao público-alvo, porque você não está organizado. Então, é preciso fazermos o trabalho de casa. Dali a necessidade de fazer a autoscopia, que é o processo através do qual, lá em casa, eu vou me gravando, vou ensaiando comigo mesmo e vou me ouvir se de facto o tempo que me deram é adequado com o que eu preparei. E depois disso eu vou avaliar se o que eu disse naquela autogravação está adequado com a situação que me foi solicitada. Se não, se a coisa não estiver de acordo, vou já começar a limar as arestas a partir de casa. N vezes nós não temos tempo para preparar as atividades públicas. Vamos ao público com a megalomania, eu sou o tal, sou PhD, sou eu, normalmente eu estive em Harvard, eu estudei, e no final tinha colocada uma questão séria e que devia ser você a responder, olha, de facto a questão é importante, eu sei que vocês pesquisaram muito, mas vamos resolver isso numa outra ocasião. Não é isso, aqui não é para dar aula, não é para fazer aconselhamentos, é para responder. Você não é conselheiro matrimonial, não. Foi convidado para dar respostas à palestra, ao workshop ou à formação. Agora, N vezes não fizemos trabalho de casa. Agora, eu podia aqui falar sobre comunicação assertiva, do ponto de vista lato, do ponto de vista restrito. O grande problema é que N vezes nós não fizemos trabalho de casa. Como é que eu vou me comunicar de forma adequada se eu próprio não preparei a exposição? Eu próprio não sei quais são as técnicas adequadas para que eu possa passar esta mensagem com vista a alcançar os objetivos pelos quais a própria comunicação se destina. Então, esse é o grande dilema para todos nós. Dali a necessidade de trabalharmos primeiro as atividades de casa. Se prepare ainda lá em casa. Iremos para lá. Então, a comunicação assertiva é importante. Por quê? Porque quando nós exprimimos o nosso sentimento, as nossas emoções, o nosso pensamento, as nossas ações, isso vai fazer com que o outro lado não se sinta ferido porque nós extravasamos os limites da nossa abordagem. Então, a comunicação assertiva é esse conjunto de atos, de sentimentos, de pensamentos, através dos quais o orador ou o profissional vai transmitir a um outro sujeito, mas sem ferir os sentimentos de outrem. Eu não concordo com a sua posição, mas não preciso de ferir o seu sentimento. O facto de não concordar consigo não quer dizer que você é uma pessoa má. É porque você não está alinhado àquilo que eu penso. Aliás, a diversidade de ideias unifica, prontifica, faz com que as pessoas tenham mais conhecimentos. Já imaginou se todos nós pensássemos de forma unilateral? Que mundo é que teríamos? Não teríamos um mundo total e absolutamente adequado. Então, eu não posso pensar que todo mundo poderá estar de acordo comigo. E quando alguém não estiver de acordo, esse é inimigo. Não. Tenho que ter uma visão diferente. Então, quando eu exprimo o meu pensamento, a minha ideia, a minha emoção, e alguma coisa que eu tenha de interior, não posso ferir o pensamento, as ações, os sentimentos de outros. Isso aqui é comunicação assertiva. Respeitar que o sentido da alteridade, como dizia Manuel Lavina. Quem é o outro? O outro é a extensão do meu eu. O outro é um outro eu. Se o outro é um outro eu, então não posso fazer com que o que ele não gosta, eu faça. Porque aquilo que não gostaria que ele fizesse a mim porque a coisa não me é agradável, também não posso fazer ao outro. Isso é empatia. Então, N vezes, nós não olhamos para os outros, pensamos que não, os outros não nos entendem. Se não me entendem, é porque o problema é deles. Mas o Gilton consegue se comunicar muito bem com o Dr. Fecas, ou com o Daniel, com o Francisco, mas comigo não consegue. Mas por que não consegue? O problema é dele ou o problema é meu? N vezes nós não olhamos para os outros.
Ou seja, não olhamos para nós, não entramos nas nossas galáxias, como dizia o professor Augusto Cury. É preciso entrarmos em nós mesmos para que nós possamos aferir se de facto o problema não é dos outros, ou seja, o problema não é dos outros, mas se o problema é meu. Então eu devo primeiro eliminar o meu problema. Se calhar o outro, o problema não é dele, o problema sou eu. Agora, N vezes não. Se ele não me entende, o problema é dele. Eu sou boa pessoa. Não é a autoclassificação é só para coisas boas, mas quando você já sabe que há alguma coisa negativa, não pode você próprio se exaltar. Não, eu sou boa pessoa, eu até me conheço bem, eu sempre lido bem com as pessoas. Não. A apreciação que os outros têm de ti não é aquilo que você tem de ti próprio. Dali a necessidade de ter uma outra habilidade, que é a escuta ativa, de ouvir o outro. O que você pensa sobre mim quando eu falo? Será que eu firo as sensibilidades das pessoas? Quando eu falo para as pessoas, será que as pessoas se sentem muito bem motivadas, ou depois de terminar, as pessoas toda hora a cochar, se fala toda hora, quando abre a boca, quando já sabe que ele que vai falar, todo mundo começa a pegar nada. Epa, vai falar mais, vai falar mais. Isso é importante para ferir. Como é que eu me comunico? Tenho que receber o feedback do outro lado, para que dali eu possa começar a corrigir determinadas falhas que eu tenha no processo da comunicação. Só que muitos líderes, muitos responsáveis, perdem bons funcionários, perdem bons colegas. Por quê? Porque não sabem ouvir. Por quê? Porque pensam que sabem tudo, conhecem tudo, e dali, mesmo que alguém queira apresentar alguma ideia valiosa sobre a empresa, sobre um negócio, sobre alguma coisa, diga que você quer. Você não tem nada a me oferecer. Aliás, é que sou teu chefe. E pensa-se que ser chefe significa também ser chefe em tudo que se tem na vida. Então, todos nós não somos autossuficientes. Todos nós dependemos sempre uns dos outros. Dali a necessidade de enveredarmos pela humildade. E a humildade é justamente a porta da entrada de todas as virtudes. A humildade é o primeiro degrau da sabedoria, como dizia São Tomás de Aquino. Então, em nota introdutória sobre a comunicação assertiva e a sua relevância, justamente isto. Quanto mais nós soubermos os nossos limites, quando a gente expressa, quando a gente exprime os sentimentos e a gente consegue respeitar o outro, porque o outro não é um outro estranho, como dizia Thomas Hobbes, mas sim é aquele com quem eu devo contar, é um companheiro, pelo que ferir os seus sentimentos é como que também os meus sentimentos fossem feridos. Se nós olharmos nessa perspectiva, as nossas relações pessoais, as nossas relações interpessoais estarão muito bem saudáveis. E eu aqui apresento uma obra muito importante do Antônio Estanqueiro. Saber lidar com pessoas. Veja, comunicação interpessoal é uma obra monumental, é muito importante. Relações interpessoais embasadas numa comunicação assertiva. Antes de mais, Dr. Daniel Bento, o que é isso, relação ou comunicação interpessoal? A comunicação interpessoal é justamente essa componente ou seja, em que nós, como profissionais, como pessoas, o conjunto de sentimentos, de emoções que a gente exprime daqui para o outro lado. Ou seja, essa comunicação interpessoal, a relação que eu tenho com o Gilton, com outra pessoa, quando eu me comunico, essas relações são interpessoais. E depois tem uma comunicação intrapessoal, que é a comunicação que eu faço sobre mim mesmo. Às vezes nós só avaliamos como é que os outros comunicam, mas também não me avalio como é que eu comunico. Então temos uma comunicação intrapessoal, de mim para eu mesmo, e outra comunicação intrapessoal, de mim para o outro, ou o outro para comigo. Então toda essa relação entre eu e o outro para comigo, uma relação interpessoal. Já se for uma comunicação comigo mesmo, que às vezes nós não temos tempo para parar.
Não temos tempo para sentar e olharmos para nós mesmos e nos questionarmos. Meu Deus, como é que eu falo? Como é que eu faço quando eu estou perante o público? Será que eu faço boa coisa? Eu comunico bem? Nunca olhamos para nós, só olhamos para os outros. Que eles façam esforço de me compreenderem, de me entenderem. O que não é verdade. É importante que todos nós saibamos, ab início, tocar a componente da comunicação intrapessoal antes de irmos para a comunicação interpessoal. O que você vê de mim, às vezes, não é aquilo que eu vejo de mim mesmo. Você me classifica como alguém que está lá no topo, mas depois de ter viajado nos anais da minha própria vida, consegui constatar que aquilo que você pensa não é aquilo que eu sou. Por isso, às vezes, digo, não, o que você pensa não é aquilo que eu sou. Por isso, eu estou a fazer um trabalho pessoal, estou a olhar muito mais para mim mesmo, para melhorar determinadas insuficiências. Aliás, fazer uma análise SWOT de mim mesmo. Quais são os pontos fracos, os pontos positivos, quais são as ameaças, e depois disso consigo dizer, bom, ali ainda você está mais ou menos próximo. Fora disso, não posso me orgulhar, dizer que não, eu já sou capaz, eu posso, eu devo, mas que eu ainda não fiz essa atividade pessoal para saber se eu próprio sei me comunicar muito bem comigo mesmo, como é que os meus órgãos funcionam, como é que a minha vida está. Só depois disso é que eu posso falar como é que eu poderia também passar esta experiência ao outro. E o outro, como é que ele vê a minha experiência no momento da transmissão de sentimentos, de pensamentos, de ações e todo um conjunto de elementos humanos que eu partilho com outras pessoas. Porque a comunicação não é só o que a gente fala. Certo. Comunicação é o que a gente sente, é o que a gente ouve. É todo um conjunto de comunicação não verbal, comunicação verbal, o olhar, o sentir, tudo isso faz parte da comunicação. Porque às vezes nós pensamos que o mais importante é falar. Não. Às vezes eu falo, mas o meu semblante, as expressões faciais, não traduzem justamente a palavra que eu disse. Gilton, toma esse dinheiro, é para ti e vai resolver a sua vida. Você vai receber. Mas se eu disser, tudo bem, Gilton, olha, eu dou-te esse dinheiro com um gosto enorme e agradeço, espero que esse dinheiro faça alguma coisa na sua vida. Claro que você sabe que eu te entreguei com um coração adequado, porque não só comuniquei pela fala, mas também a minha expressão, os meus sentimentos que eu emiti, transmitiu-te alguma confiança, alguma segurança. Então, comunicar não é só falar, é também sentir, também ouvir, também escutar. E como é que a comunicação impacta também, ou pode ser impactante na vida dos advogados? Nós, os advogados, trabalham com as pessoas. Trabalham com as pessoas, pelas pessoas também. Então, como é que é possível ter sucesso com a clientela se você próprio tem dificuldades de comunicação? Certo. Não é possível. Agora, alguém diz que eu sou bom em escrever. Momento, você é advogado. O advogado poderá aparecer para negociação, poderá aparecer na tentativa de conciliação, aparece para falar nas alegações orais, na produção de provas, tem que falar. E o colega tem dificuldade de exteriorização, tem dificuldade de fala. Como é que você quer lograr êxitos numa situação em que você próprio já encontra dificuldades para exteriorizar o que você sabe? Não é todo momento que você vai ter que escrever. Há um momento que você não pode escrever, tem que falar. Boa tarde, agradeço a presença dos colegas, agradeço também a presença do meritíssimo juiz e é um prazer imenso estar aqui com Vossas Excelências. E mais, quando fomos convocados para essa audiência, eu estou a ver aqui muitas pessoas, mas a natureza do processo faz com que essa audiência não tenha um caráter público, mas tenha um caráter privado. Isso você vai ter que falar. Não, eu não sei falar. Vai aprender. Aliás, todos nós podemos ter dificuldades, mas nada nos é vedado de que podemos ou possamos aprender. Devemos sempre aprender.
é uma mais-valia. É importante que ou seja, os operadores de direito saibam se comunicar, porque os clientes, os constituintes, quando se aperceberem que está perante alguém que saiba exprimir-se de forma adequada, claro que isso deleita, isso ajuda, isso cria confiança, cria segurança. Por quê? Quanto mais tu te comunicares bem, vais ter que lidar com determinadas entidades que não confiariam o processo a alguém que diz: olha, lhe encontrei que não está. Essa é a minha estratégia. Bom, eu não sei, né? Mas, na verdade, ele não quero. Veja que você tem problemas linguísticos e ainda tem fobia. Ainda tem, de novo, a própria glossofobia. Como é que um cliente vai confiar o processo a um advogado, a um profissional do foro que tem dificuldade de exteriorizar o que sabe? Porque se o cliente está a te confiar um processo, é porque ele sabe que é um técnico que está em melhores condições, está preparado para defender a sua causa. Agora, o advogado está na audiência, ele próprio está com medo. Se o próprio cliente, o próprio consulente, já contactou alguém que supostamente devia ajudá-lo, chega lá, o próprio advogado também está à procura de ajuda, porque ele próprio não consegue exteriorizar o que sabe. Como é que vai convencer? Como é que vai persuadir? Como é que vai influenciar? E vai tornar memorável a tua atuação naquela relação material controvertida, naquele processo em questão, para buscar a solução do problema que aflige o seu consulente. Nunca, nunca, não será hoje. Ali, mesmo que você tenha oração, mesmo que você diga: não, a minha fé transborda, aqui não há fé, aqui. Ali, ou você consegue exteriorizar, ou você não sabe. E quando tu não souberes, claro que o testemunho que vem de alguém que foi mal atendido, como se diz na arte de vender, aquele que for mal atendido é capaz de influenciar 10, 15, 20 pessoas. Mas aquele que for bem atendido pode até influenciar só 4, 5 ou 6. Ou seja, o mal é capaz de se propagar 4, 5, 6, 7 ou 100 vezes mais do que o bem. Doutor Daniel Bento, eu vejo que muitos têm dificuldades relativamente à comunicação. Muitos têm dificuldades, principalmente quando o assunto é definir honorários. Sim. Como falar para o cliente que, para esse caso, para essa questão, o valor é X, sem aquele receio, sem aquele medo que o cliente desista, alguma coisa do gênero? Bom, primeiro é que os honorários, como o termo diz, honra, não tem a ver com salário, tem a ver com justamente a qualidade do serviço que o próprio advogado presta. E eu, ao atribuir o preço do honorário, eu vou avaliar justamente a componente da capacidade econômica do próprio consulente, vou ter que também avaliar a complexidade técnica do assunto, vou ter que saber também a matéria, a natureza jurídica do assunto. Normalmente, quando se trata de direito penal, é muito mais trabalhoso, porque tenho que ir para a comarca, tenho que ir para o estabelecimento, ou seja, tenho que ir para a PGR, tenho que ir para a esquadra. Então, há muita atividade a ser feita para a busca de um resultado. Mas tudo isso depende da forma como a própria pessoa vem, se veio por indicação, se é por um amigo, se a pessoa tem posse, não tem posse, tudo isso determina. Se eu também que sou profissional, sou um profissional generalista ou sou um profissional especialista. Então, há colegas que só recebem matéria especializada, que não querem nada de penal, não querem nada de direito, não sei o quê. Há escritórios que só resolvem sobre matéria desportiva. E o direito desportivo. Quando se trata daquela matéria especializada, ele diz: olha, aqui o meu valor mínimo são 5 milhões de kwanzas. Não, eu só tenho 2 milhões. Não, não vai. Por quê? Aquela firmeza. Sim, mesmo. por quê? Porque ele é especialista. Certo. Dali a necessidade do advogado para pensar que depois de sair da universidade, está acomodado, tem a cédula, eu agora sou advogado, sou o pai grande, qualquer caso que eu encontrar. Não, não é assim. Depois de conseguir a cédula,
há uma outra tarefa, que é a tarefa da especialização, que é a tarefa do investimento pessoal, do investimento aturado, para que quando tu te pronunciar, seja uma pessoa excelente, seja uma pessoa uma solenidade do ponto de vista da abordagem. Não basta só aqui que você seja especialista. É preciso ler, é preciso investigar, é preciso treinar, para que quando tu te pronunciar sobre uma determinada matéria, não seja alguém que simplesmente está a se pronunciar. Está a se pronunciar com bases que isso ajude a melhor distinguir, discernir a solução do problema. Agora, muitos de nós pensamos, não, depois de terminar, tudo bem, e graças a Deus, começamos já a pulular pelas redes sociais, agora sou advogado jovem. A gente que já está nisso há uma década, há 2 décadas, está a ver estrela. E é preciso, você que está a chegar agora do mercado, como dizia a professora Márcia Nenjolela, ninguém te conhece. E como é que você vai ser conhecido? É que todo o trabalho que tu fizeres deve ser feito com maior qualidade, porque você não sabe quem te assiste, não sabe quem está a te observar. Dali a necessidade de trabalhar de forma excelente as peças que nos forem confiadas, para que isso seja total, absolutamente alguma coisa a valer. Às vezes nós, quando éramos advogados, fazíamos um pouco daquilo que era o nosso sacrifício e depois dissemos, o patrono vai acrescentar. O patrono vai acrescentar. Consequência, não demos o máximo de nós mesmos. E no final, o patrono diz, você é mais do que isso, vai mais fazer. Você faz. Chefe, doutora, esse é o meu máximo. Por quê? Porque às vezes pensamos que não podemos dar o melhor de nós mesmos, porque quem vai concluir o melhor dos melhores é o patrono. Porque às vezes quando o patrono encontra um estagiário, um advogado está a começar e que está comprometido com a investigação, com a ciência, tem trabalho mais fácil, trabalho facilitado. Só que muitos de nós pensamos que os nossos trabalhos são sempre inacabados enquanto não tiver o advogado estagiário. Mas também há muitos patronos que não são humildes, reconhecem as valências do advogado estagiário e ao invés de aprender com o mesmo, apesar de ter só experiência, se calhar tem só matéria teórica e está a ver agora da universidade, e ele tem experiência prática, aprender, um passa a experiência, o outro passa a teoria, ainda é capaz de dizer, não, você entendeu mal. E depois começa a ter aqueles conflitos e que não são salutares e vai fazer com que ele desista. E quando terminar o estágio, não tenha mais outra solução senão sair e procurar por caminhos próprios brilhar. Então, tudo isso é importante. Dali o acompanhamento, dali a humildade, dali a simplicidade, com que os patronos, com que os advogados, tanto o patrono deve ser humilde, como também o próprio advogado que está a aprender deve ser humilde. E nós às vezes constatamos alguns advogados estagiários, como são mestres, e encontra o patrono que é licenciado, não respeita. Mas não sabe que para ser advogado, ele já tem, para ser patrono, é porque ele já tem uma longa estrada. Então é preciso humildade, tanto para o patrono, como também para o próprio advogado, estagiário. É mestre, sim senhor, é PhD, é lá fora. Aqui você é bebê. Tem que aprender o ABC, tem que entrar na dinâmica do aprendizado permanente e constante. E às vezes, aquele que não senta para aprender, não se levantará para ensinar. E é preciso que tenhamos a cultura da cadeira, sentar e termos aqui a capacidade de escuta. Muitos de nós não escutamos. E escutar é uma virtude. O professor Ruben Alves escreve a escutatória, um artigo com o nome escutatória. Ele diz que muitas vezes foi
para centro de formações, foi para alguns centros de formações, alguns institutos, encontrou sempre, aprende-se a falar, aprende-se a fazer o quê, mas nunca encontrou um centro de formação onde se colocasse hoje, ou seja, formação sobre a arte de escutar. Por quê? Porque quem te escuta te ama. Quem te escuta te respeita. Quem te escuta te considera. E quando nós não escutamos, não aprendemos. Dalai Lama dizia o seguinte: aquele que fala, repete o que sabe, mas aquele que escuta aprende novas coisas. E muitas vezes nós não aprendemos muitas coisas por causa do orgulho. Muitas vezes nós não aprendemos muitas coisas porque fechamos-nos em nós mesmos, fechamos as janelas do nosso conhecimento, as portas, e pensamos que sabemos tudo. Consequência, quando nos for dado, confiado, um caso, um processo, não faremos o trabalho de forma adequada e aquelas pessoas que aparentemente a gente estava a desprezar, será essa gente que poderá dar uma lição moral, uma lição de vida para nós. O outro assunto é o problema dos honorários. Que muitos advogados estagiários, ao invés de trabalhar com o colega ou advogado no escritório, trabalhar com o colega, não trabalha com o colega, recebe o processo, não diz nada ao colega, recebe o processo, não comunica a ninguém, mas quando a coisa der torta, aí que está a vir, colega, por favor, olha, há um caso aqui, vamos fazer como? Mas recebeu dinheiro e gastou sozinho. Depois das coisas estarem... Depois de estarem juntos. Por quê? Porque pensam que primeiro é ver a componente do conhecimento, só depois disso é que você vai pensar em repartir os encargos para depois também repartir o dinheiro. E como Sabe é que... o que os honorários são fonte de muitas discussões, certo, a nível dos escritórios. Ok. E como é que um advogado estagiário, sim, pode se preparar para a sua primeira audiência? Como se preparar para a primeira audiência em sede de tribunal para garantir que o advogado se comunique bem ou fale bem na sua primeira audiência? Muito bem, muito bem.